Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. Quero fazer um novo unboxing aqui, na verdade é um complemento de um unboxing que eu fiz aqui recentemente. Achei que eu podia entender um pouco mais sobre um personagem citado, sobre um quadrinho que foi adquirido. E por causa disso, então, eu pesquisei mais, adentrei um pouco mais o contexto do personagem. E eu quero mostrar para vocês, então, neste pacote aqui. Vamos abrir para ver? Tenho aqui em mãos, então, as duas primeiras histórias do personagem Brakan, o Bárbaro, aqui chamado de Brakan, o Bárbaro Vingador. E notem só, são duas revistas antigas no estilo Espada Selvagem de Conan. Temos aqui, então, a primeira, Brakan, o Bárbaro Selvagem, tem até uma propaganda aqui de Conan Saga, história do cimério mais famoso dos quadrinhos. Aí temos o Brakan, história inédita e completa, A Seita Sanguinária, edição de colecionador comemorativa dos 70 anos de Conan. Começa aqui uma nova era iboriana. Então, aqui está a primeira edição, muito semelhante à Espada Selvagem de Conan, já vamos ver lá dentro. E também a segunda edição, então, de Brakan, histórias inéditas, 3 aventuras completas, A Torre dos Malditos. Então também uma cara muito de Conan. Aqui em cima, estreia de Jinan, a Guerreira. Pontos importantes aqui a destacar também é que as duas artes são assinadas pelo Mozart Couto. Aqui está a assinatura então, Mozart Couto e Mozart Couto. Como dito no vídeo anterior, o criador do Brakan. Mas agora vamos fazer justiça a esse artista e a esse personagem. Eu não sabia muito do personagem, né? Quando eu adquiri, mostrei para vocês as duas edições da editora Universo Fantástico. Mas minha curiosidade foi atiçada e eu fui atrás de mais informações sobre todo esse universo. E agora eu quero passar um pouco para vocês o que eu descobri nesse pouco tempo e fazer uma apresentação melhor também, não só do Brakan, mas também de todo esse processo criativo que o Mozart Couto passou para apresentar esse personagem, então, para o público brasileiro. O que eu descobri aqui através de um artigo da Corsaria.com.br, um blog que fala sobre o universo Conan e demais personagens semelhantes, é que o Brakan foi uma criação de Júlio Emílio Braz e Mozart Couto em 86, para a editora Press Editorial. O personagem mesmo ele ganhou sua primeira edição no ano de 2002, que essa é a primeira edição, então, do Brakan. Um lançamento muito parecido com Espada Selvagem, como eu repeti algumas vezes. Essa história, então, foi lançada pela editora Ópera Gráfica. A história, então, é o roteiro do Júlio Emílio Braz com as artes do Mozart Couto, como a gente vê aqui. E chegaram a lançar, então, o número 2, então, do Brakan, o Bárbaro Vingador. Também pelo Júlio Emílio Braz escrevendo a história, como roteirista, e o Mozart Couto na arte. Imagino que o Mozart Couto também acabou tendo alguma participação também no roteiro. Eles lançaram nesse formato exatamente, né, semelhante ao Conan, justamente para aproveitar um gap em que a Espada Selvagem de Conan Bárbaro deixaram de ser lançados no Brasil. Naquela época quem lançava o Conan no Brasil era a Mitos, e eles estavam lançando então aquela edição fininha que depois virou o ônibus que a Mitos está lançando. Algumas informações é de que só foram lançadas essas duas edições porque a Mitos, que era detentora dos direitos dos personagens no Brasil, acabou indo atrás e fazendo recolhimento da revista. Mas nesse blog, até o Franco de Rosa, que trabalhava na editora gráfica, ele disse que não foi esses os motivos, mas também não deu grandes informações de por que encerrou-se o lançamento. Vai saber. E em relação ao lançamento da editora Universo Fantástico, o encadernado semelhante a esse já havia sido lançado em 2015 pela Atômica Editora em parceria com a Quadrante Sul Comics. Então ele também era um formato 21x30, era 188 páginas, capa também triplex, 300 gramas, colorida, com verniz, então era bem semelhante. Se comparar as capas, até tem algumas diferenças, né? Não estava escrito o nome do Mozart, não era livro 1, acho que também não era o título Emissário do Mal, mas era uma edição bem parecida, porque desde 2002, após o lançamento dessas revistas aqui, o Mozart Couto continuou criando histórias do personagem, mas não lançou. E aí, em parceria com a Atomic Editora, alguns anos depois, mais de 10 anos depois, então, com várias histórias que ele desenvolveu, eles lançaram esse primeiro encadernado. Foi lançado, então, em 2015, teve uma tiragem relativamente baixa, se não me engano, 200 ou 300 edições. Não sei se passou por Catarse ou não. Mas, então, depois de algum tempo, né, após esse primeiro encadernado, é que a editora Universo Fantástico chegou até o Mozart Couto, então, com a ideia de relançar esse livro, né, esse encadernado, com as histórias completas, e aí o Mozart Couto então informou que tinha mais histórias
e foi decidido então lançar toda a história completa. Tanto é que a primeira história deste encadernado aqui da Universo Fantástico, O Ninho da Águia, ele não existia na época da Atômica Editora. Então é uma história posterior ao camalhaço de histórias que já tinha, que foi adicionado como um prólogo do personagem. Depois então relançou-se esse primeiro encadernado que já existia, e depois este segundo encadernado aqui com histórias inéditas até então. Espero ter explicado um pouco, né, de como é que foi a cronologia do lançamento do Bracan no Brasil. Então quero mostrar rapidamente, né, essas edições aqui que eu consegui. Fiquei muito curioso, muito interessado justamente pela similaridade que a gente tinha com Conan. Até tem um Conan Saga aqui, a gente pensa, meu Deus, está sendo lançado os dois personagens juntos. Mas na verdade não, eu vou dar uma folhada rápida aqui. São gibis relativamente finos que a gente pode trocar então uma ideia rapidamente. Essa então é a primeira edição, ela foi lançada em 2002 pela editora Ópera Gráfica. Ela tem uma história completa, inédita então, até então, né, que é a Seita Sanguinária. Todo esse gibi tem essa história completa e tem então algumas matérias falando sobre o Conan. Tem então aqui o Conan Saga, História do Cimério Mais Famoso dos Quadrinhos, que é uma matéria sobre, e também tem um comemorativo ao Conan dos 70 anos, né? É bem legal, aqui os traços dele, vocês vão ver que é muito puxado para John Buscema, e de fato até a maneira, né, como foi desenhado e caracterizado o Bracan nesse quadrinho lembra muito o Conan do Buscema. Aqui também tem uma matéria sobre o Buscema, né, que morreu no ano de lançamento dessa revista, em 2002. Perdemos aí um grande artista. E começa então a história aqui com um estilo muito, mas muito semelhante ao estilo de desenho do Buscema. Até deixa eu achar aqui uma arte do nosso Bárbaro Bracan para que vocês vejam a semelhança com o Conan aqui, até lutando, né, ele usando a franjinha que o Conan utiliza, que eu acho meio feia, mas é a maneira como ele foi criado. Olha só, é a cara do Conan. Eu percebi que depois, né, é que ele começou a ir para uma aparência um pouco mais diferenciada. Então, ó, o estilo de traço é praticamente uma espada selvagem de Conan aqui. Aqui o Bracan de tapa-olho, né? Parece o Conan de tapa-olho. Vou parar de falar isso porque vai soar meio repetitivo. Mas claro, né? O Mozart provavelmente nessa época tinha uma influência muito mais forte pelo estilo do Buscema. E acaba então mostrando aqui nas suas artes, né? Que são lindíssimas também. Tem até uma pegada um pouco diferente do que a gente viu nesses quadrinhos novos do Bracan, em que tem texturas mais a lápis, né, e finalizações diferenciadas. Esse aqui então vai ser aquela finalização mais preta mesmo, mais chapada. Então, nesse primeiro quadrinho nós temos essa história completa, né, a Seita Sanguinária, e depois temos o especial do Conan, que são as matérias falando do personagem. Criadores, criatura, inspiração, então tem bastante material aqui bacana. E olha só que interessante aqui, ele tem um guia de livros, né, a lista que se segue tenta arquitetar uma certa ordem cronológica das aventuras e não está em ordem de publicação, talvez cronológica dentro das aventuras, que é mais ou menos o que os ônibus estão fazendo agora, né? Tanto o Conan Bárbaro da Panini quanto o Conan da Dark Horse, né, da Mitos. Então aqui está uma listagem que eles fizeram de lançamentos do Conan em ordem cronológica. Bem interessante, né? Isso aqui, há uns 20 anos atrás, é bem importante mesmo para que a gente pudesse ter um entendimento sobre isso. Aqui fala um pouco da Era Iboriana, então, propaganda de Príncipe Valente, né, uma revista bem focada aqui em personagens medievais, e mais propagandas aqui da época, então. Esse é o primeiro quadrinho, e aí temos aqui na segunda edição do Bracan, pela editora Ópera Gráfica, aí já são 3 histórias, né, possivelmente mais curtas. Aqui, ó, uma arte até já um pouco diferente da primeira edição. Temos aqui mais um texto de abertura falando sobre os bárbaros existentes até o momento, né, desde Conan até Khal Conquistador, e a história em quadrinhos, então, já dá para ver uma finalização diferente da primeira edição do Bracan, o Bárbaro Vingador, e que remete muito mais ao estilo que depois se seguiu ali nos encadernados recentes do Bracan. A própria forma dele, né, representada aqui, já foge um pouco daquele estilo que a gente viu do Conan, né, com a franjinha e com aquela cara mais simples. Vale dizer que esse tipo de traço aqui me agrada mais, por sinal. Começa com aquela história ali inicial, que aparentemente não tem título, e aí para a história A Torre dos Malditos já voltamos para um estilo, né, um traço até um pouco mais fino, embora com uma finalização mais escura. Já é um estilo até um pouco mais semelhante com os quadrinhos da Espada Selvagem do Conan e com a primeira edição do Bracan. Passando aqui rapidamente para mostrar algumas páginas.
E a terceira história, ela foi escrita pelo Franco de Rosa, né, que é quem esclareceu aquelas dúvidas em relação às primeiras 2 edições de Bracan, e também é roteirista. Os desenhos são de Valdir Fernandes. Então olha que interessante, aqui ele já começa a explorar até mais um personagem, né, para a mitologia deste personagem, que é a Gina. Ó, um traço até segue aquela linha, né, mas é diferenciado, obviamente, por ser um novo artista. E Gina, pelo que eu vi aqui, é uma personagem bárbara, talvez algo que remeta a Sônia, né, a Sonja, como a gente é acostumado a falar, mas que na verdade é Sônia. Eu gosto de falar Sonja. Então temos aqui uma personagem bárbara, né, uma personagem feminina aqui, para fazer parte, então, do panteão dos personagens desse universo de Bracan. Finalizamos também com mais propagandas, e essas são as 2 edições, então, as mais antigas do Bracan, lançadas em 2002. Não vi registros de outras edições além destas 2, mas estou bem feliz que eu encontrei, descobri um pouco mais sobre a história do personagem, um pouco mais também sobre a história do Mozart Couto como personagem, né? O mestre Mozart Couto, que ganhou aí o título de mestre ao ganhar o troféu Angelo Agostini. Então, muito bacana mesmo ter mais esses itens aqui para essa coleção bem recente de Bracan, um personagem que pouco conheço, mas já considero pra caramba. E é isso então, agradeço o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram, não só para ver essas novas 2 edições de Bracan, mas também para conversar e debater um pouco a história do personagem aqui no Brasil e como se deu, né, todos esses percalços até o grande lançamento dessas 2 edições, que também tem a edição Tarugo, né, o grande ônibus com todos esses quadrinhos juntos numa edição única, capa dura. Com certeza uma coleção que eu estou bem satisfeito de ter começado aqui do Bracan, conhecendo muito mais também o trabalho do artista, o mestre Mozart Couto. Se vocês gostaram desse vídeo, então eu quero convidar vocês a assistir outros unboxings de quadrinhos que temos no canal. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram da Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com músicas de bandas e artistas que são citados nos nossos vídeos. E convidar vocês a assistir não somente os vídeos parecidos, mas todos os vídeos do canal, que são conteúdos que eu faço com muito carinho aí para colecionadores, amantes de CDs, de quadrinhos e livros. Se vocês gostaram do vídeo, então compartilha com quem vocês acham que também vão gostar. Vamos aumentar o nosso debate sobre esses personagens aqui dos nossos quadrinhos nacionais. E desde já um forte abraço do Eibardo.